Nação Sem Fronteiras, sejam bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui, embarcando nessa emocionante jornada sobre as estratégias no atendimento ao cliente. Deixe-me apresentar. Sou Marcelo Nobre, consultor e diretor executivo do Instituto Aprendiz Sem Fronteiras. Trabalho no Instituto há mais de 9 anos, criando projetos sociais na área de educação profissional. E confesso que é incrivelmente excitante e desafiador difundir conhecimentos que possibilitam uma real transformação na vida das pessoas. Este é meu propósito, essa é a minha verdadeira paixão e estou muito feliz com o que faço e posso dizer abertamente que todo dia para mim abre-se uma nova janela de aprendizado neste mundo sem fronteiras em constante transformação. A Maratona da Empregabilidade é um projeto social desenvolvido estrategicamente para o desenvolvimento de índice de empregabilidade. Na aula sobre empregabilidade, inclusive, descobrimos ser a capacidade de manter-se empregável, seja para a recolocação no mercado de trabalho ou para conquistar uma vaga. O índice é fundamental. Neste módulo, vamos ver a importância de uma boa estratégia no atendimento ao cliente. Vamos também definir estratégias, conhecer ferramentas essenciais para proporcionar novas experiências e dar um excelente serviço em qualquer canal de relacionamento com o cliente. Vamos lá então iniciar a nossa jornada? Muitos buscam melhorar seus resultados, avaliando métricas, estudando o público-alvo, testando novas ferramentas, aplicando técnicas diferenciadas e até mesmo promovendo mudanças grandiosas em nome das tendências do mercado. Muitas dessas ferramentas foram estudadas por nós, no módulo 3 inclusive. Independentemente de qual ação você adote para evoluir o seu negócio, fato é que todo mundo, sem exceção, busca aumentar suas conversões, não é mesmo? O problema é que muita gente vai continuar fazendo tudo o que aprendemos no módulo 3, além de continuar buscando e aplicando mais uma porção de alternativas, e mesmo assim não conseguirá alcançar o objetivo que tanto almejou. Calma! Não estou aqui para ser pessimista. O que quero te dizer é que muitos irão definitivamente esquecer de colocar em prática aquilo que foi aprendido e acabam se frustrando por não obter os resultados almejados. A realidade é que, cada vez mais, estamos vendo profissionais se esquecendo do básico. Ou pior, fazendo um monte de coisa, mas deixando de lado o essencial, o que realmente importa. Nesse caso, quando nos referimos ao que mais importa, estamos falando exatamente do seu público, do potencial cliente, mais especificamente das experiências que você vai oferecer a ele. Já parou para pensar que, talvez, o que falta para você estourar em conversões está bem na frente dos seus olhos e você não está vendo? Não está enxergando? Infelizmente, muitas pessoas estão mecanizando demais os processos e se esqueceram de dar a devida importância às estratégias de atendimento ao cliente. Mas o que é estratégia? Queridos alunos, perceba que, para todo objetivo, existe uma estratégia relacionada. Segundo Sun Tzu, todo homem pode ver as táticas pelas quais eu conquisto, mas ninguém consegue ver as estratégias a partir da qual vitórias são obtidas. Para alcançar o objetivo é necessário determinar qual estratégia será adotada, ou ação perfeitamente alinhada aos objetivos e desafios, criando uma posição única e valiosa para o conjunto de medidas a ser adotado. Essa seleção de estratégias deve considerar os cenários ambientais que representam as oportunidades e ameaças, bem como vantagens competitivas das empresas, a missão, a visão e os objetivos organizacionais, o relacionamento com as estratégias, tomadas de decisões. Para tornar isso prático, vamos realizar uma pequena análise estratégica, um diagnóstico estratégico do posicionamento para saber identificar referenciais perante a concorrência. Temos aqui o nosso bloco de notas. Análise prática de pesquisa estratégica de atendimento. Vamos anotar aqui todos os dados comparativos da análise de dados para melhorar efetivamente o processo de atendimento ao cliente e se tornar um diferencial frente à concorrência. Ele está dividido em 7 tópicos. 7 análises. É o básico. Pode ter muito mais dados, mas vamos começar com esses. O primeiro, quais seus pontos fortes e fracos em relação à concorrência? Vamos analisar aqui todos os pontos e comparar os dados para saber onde o processo de diferenciação ocorre. Assim, medir a qualidade e eficiência no atendimento frente à concorrência. 2. Seja um cliente
pratique a técnica de cliente oculto. Tire um dia, sem que ninguém perceba, e torne-se cliente. Analise todo o ambiente, veja detalhes por detalhes. Analise desde a forma como são apresentados os produtos até a finalização do atendimento. Você pode fazer isso com o seu negócio ou com o da concorrência. Assim, saber onde pode acontecer mudanças que ampliem a qualidade no seu atendimento. Terceiro, qual tipo de cliente você deseja atrair? Captar a atenção dos consumidores é um verdadeiro desafio para as empresas na atualidade. Afinal, com tantas opções de produto e marcas, os consumidores têm infinitas possibilidades de escolha. Com isso, ganha a corrida que analisar melhor o perfil do cliente e criar estratégias para a sua persona. 4. O que empresas têm feito para cativar os consumidores? O quanto o seu atendimento está alinhado à capacidade de se colocar no lugar do outro, em enxergar o mundo pela perspectiva do cliente, compartilhar sentimentos cordiais, funciona em todas as relações, inclusive nos contatos com o cliente. 5. Que aspectos podem ser melhorados na relação com o seu público-alvo? O target que a gente estudou no módulo passado. Qual o seu tipo específico de cliente? E qual medida de atendimento está sendo tomada para atender a esse perfil? Segmentação de mercado amplia as relações e faz o atendimento ser mais próximo ao público específico que se deseja atingir. 6. O seu público-alvo está satisfeito em relação à experiência que ele tem ao ser atendido pela sua marca? Nunca prometa algo que você não possa cumprir e seja honesto sobre o que você tem a oferecer. Converse com o cliente e sempre o mantenha informado. Não basta oferecer bom serviço, a qualidade do serviço não pode variar. Seus clientes voltarão se forem bem tratados todas as vezes que você os atender. E por último, em que mídias ou canais de atendimento você está presente? Lembre-se que nesse momento vivemos numa era de tecnologia, onde as pessoas estão interligadas diretamente e quase 24 horas nos canais sociais. Desta forma, te pergunto, quais canais de atendimento você disponibiliza para o seu cliente? Entre eles, qual tem melhor resultado? Qual deles é mais efetivo? Estes canais são um elo de ligação entre o seu negócio e o cliente. E o atendimento estratégico se estende a diversas ferramentas, como, já explicado, redes sociais, telefone, chats, entre outros. Mas, Marcelo, o que isso tem a ver com as estratégias de atendimento? Se você não tem certeza das respostas, então isso significa que está na hora de reavaliar. Pergunto a você, por que seu concorrente está obtendo melhores resultados do que você? A resposta está na tomada de decisões do processo estratégico de atendimento, seja consciente ou inconsciente. Como assim, Marcelo? Tomada de decisão consciente e inconsciente? Tem pessoas que entendem as coisas através de intuição, que na verdade é ouvir as reclamações dos clientes e aplicar soluções criativas por iniciativa própria, sem conhecimento prévio do assunto. Para usar o conhecimento para alavancar o negócio, ou seja, pessoas que buscam um curso de atendimento ou outros cursos correlacionados que possibilitem entender como ter um diferencial competitivo. O objetivo principal é identificar a qualidade do que está sendo entregue ao cliente, seja por você, seja pela concorrência. Dá para analisar também a possibilidade de oferecer produtos secundários ou complementares. Fazer uma análise é essencial para determinar qual estratégia de atendimento será melhor aplicada. O foco é se diferenciar da concorrência e gerar maior receita para o negócio, mantendo e conquistando novos clientes. Vamos então conhecer as melhores estratégias no atendimento ao cliente. Ao longo dos anos, o mercado vivenciou diversos padrões de comportamento sociais relacionados ao consumo, para o preço, outros focados no próprio produto. Com as transformações sociais, o maior acesso às informações e uma maior noção dos direitos dos consumidores, a dinâmica do consumidor também ganhou novas faces. Toda empresa tem a obrigação de suprir a necessidade dos seus clientes. Algumas conseguem, outras não. Todavia, há aqueles que conseguem ir além, superando as expectativas dos seus clientes. E isso é gerar valor. Para ajudar você a entender como funciona a geração de valor para o cliente, eu trouxe informações essenciais sobre o assunto. Imagine, por exemplo, que um cliente ligou para a sua empresa para tirar uma dúvida sobre certo produto que acabou de comprar. Seu atendente então ouve cuidadosamente o cliente, responde suas perguntas, verifica se ele tem dúvidas adicionais
e oferece um atendimento complementar. O cliente ficou encantado com o atendimento. Bingo! Você criou valor. Valor é a diferença entre as percepções do cliente quando os benefícios da compra, o uso do produto, serviço e os custos que eles incorreram para obtê-los. Vamos tirar aqui algumas palavras-chave para definir melhor o conceito. Percepção é como o cliente se sente e as suas expectativas com o produto ou serviço. Benefícios é o que o produto irá fazer pelo cliente. Qual dor irá solucionar? Custo é o esforço financeiro que o cliente aplica. Pode ser visto como baixo quando a percepção se une aos benefícios. Ah, Marcelo, eu pensei que valor fosse a mesma coisa que preço. O preço é o que você paga. O valor é o que você leva. Por que investir em ações capazes de gerar valor para o cliente? Você deve estar se perguntando. Por que devo investir em ações ou estratégias que geram valor para os consumidores? De modo geral, ao perceber o que o público espera e superar suas expectativas, obtém-se benefícios diretos, com a satisfação e a vontade de repetir a compra. Hoje, no geral, as pessoas esperam mais das empresas do que apenas um preço baixo ou um bom produto. O consumidor almeja uma conexão pessoal com as marcas, um relacionamento de troca, e não mais produtos ou serviços em troca do dinheiro. Aspectos como reputação, valores internos e posturas frente às questões sociais como sustentabilidade e igualdade de gênero exercem uma força e uma influência na decisão da compra. Assim, além da transparência corporativa, é preciso que as companhias superem tal busca por relacionamento e representatividade. Gerar valor para o cliente vem dessa nova relação entre empresa e consumidor. Pode acreditar, as instituições que conseguem realizar essa missão são as que apresentam também as melhores receitas. É praticamente impossível atender e satisfazer a todos os clientes com um só produto ou serviço. A segmentação de clientes é essencial para alcançar um nicho específico de público. Isso ajuda a alcançar as pessoas com quem a marca quer conversar, aumentando as chances de encontrar leads qualificados e gerar mais vendas. Mas o que é segmentação de clientes? A prática de dividir uma base de clientes em grupos de indivíduos que são semelhantes. Como os clientes são diferentes, eles possuem interesses e desejos variados. Essa diversidade é resultante do fator de os clientes possuírem, além de hábitos de compra diferentes, necessidades e expectativas também diferentes com relação aos produtos e serviços oferecidos. Essa situação leva à identificação dos grupos de clientes-alvo, que é chamada segmentação. A segmentação transforma o menor tamanho em vantagem. Ela procura evitar a competição, focalizando uma parte do mercado em que a concorrência não está interessada, ou na qual os maiores concorrentes não podem reagir devido ao próprio tamanho. A essência da segmentação é a reduzida participação de mercado. É uma estratégia de especialização que não procura satisfazer todos os consumidores. Ela oferece uma coisa especial para uma parte pequena e defensável do mercado. Pela escolha de clientes em segmentos gerenciáveis e passíveis de priorização, a segmentação de mercado permite que uma organização concentre os seus recursos limitados nas mais promissoras oportunidades. Marcelo, por que devo segmentar meus clientes? Eu quero vender para todo mundo e te garanto, todos irão sair satisfeitos. Então, agradar não é um defeito, pelo contrário, todos gostam. O agrado traz retorno, seja pela felicidade ou pela satisfação. O problema é quando o ato não é espontâneo e se torna uma obrigação. Ao segmentar seus clientes, você personalizará a sua interação com eles. A segmentação oferece uma abordagem de marketing individual e personalizada para cada cliente. Dessa forma, suas necessidades serão atendidas e eles vão sempre interagir com a sua marca. Afinal, você realmente saberá o que eles querem. Para fazer a segmentação, é necessário antes fazer a análise dos clientes. Essa análise não só ajudará a descobrir os interesses, preferenciais e necessidades de seus clientes, como também a identificar a sua solvência. Você conseguirá agrupar os clientes com base na lucratividade, além de planejar suas ações adequadamente
você poderá se concentrar nos clientes que estão mais propensos a comprar de você ou lidar com aqueles que têm dúvidas. Se seus clientes estiverem satisfeitos com o seu produto e serviço, eles vão usá-lo e recomendá-los frequentemente a seus amigos. Ou seja, eles se tornarão clientes fiéis, que são extremamente valiosos para qualquer negócio. Para obter os dados necessários para a segmentação, é essencial manter uma comunicação permanente com seus clientes. Se eles perceberem que a opinião deles é importante para o seu negócio, eles estarão mais abertos com relação às ideias e aos desejos. Clientes engajados incentivam o aumento da qualidade do trabalho. Eles podem dar ideias sobre o que pode ser melhorado no seu serviço ou o que ainda falta nele. Se seus concorrentes tiverem mais clientes do que você, isso significa que eles trabalham mais e se esforçam muito para melhorar a interação. Quando mais exata for a sua segmentação, mais chance você terá de ser um forte concorrente. Atender a todos em segmentação irá causar um alto grau de satisfação, porque você não conhece todo mundo, você não sabe as reais necessidades e os desejos, os medos, as expectativas, você não consegue criar uma persona. Peraí, Marcelo, eu já ouvi essa palavra. Você pode me explicar o que significa? Bom, persona é a representação fictícia do cliente ideal de um negócio. Ele é baseado em dados reais sobre comportamento e características demográficas dos seus clientes, assim como suas histórias pessoais, motivação, objetivo, desafio e preocupações. Você sabia que quase todas as principais empresas segmentam seus produtos, como por exemplo, Netflix, Spotify, Apple, Chanel, Prada, Dior, Rolex, todos eles possuem segmentação de mercado bem definida. Atualmente temos muitos meios de contatar nosso cliente, desde os mais tradicionais até os alternativos, como as redes sociais, por exemplo. E cada um deles possui características peculiares, que podem ser utilizados a seu favor. Canais tradicionais. Entre os convencionais destacam-se o telefone e o e-mail. Porém, antes de falarmos especificamente de cada um, é importante destacar que se você tem um negócio voltado a pessoas da geração X, por exemplo, nascido entre 61 e 81, esses serão os seus meios de base. Mesmo que muitos desses grupos já estejam inseridos nas mídias, a maioria sente a necessidade de se comunicar de uma maneira mais formal e simplista. Por isso, foque nesses canais, ok? Para o telefone, o tom de tratamento e a agilidade na resposta são as características que determinarão o sucesso, ou não, do seu atendimento. Assim, você precisa se atentar a alguns pontos-chave. Primeiro, ambiente adequado. Instale-se preferencialmente em um lugar sem ruídos, para que a comunicação flua sem interrupções e com seriedade. Você não quer passar a impressão de que trabalha na muvuca, né? Tratamento personalizado. Anote o nome e e-mail do cliente e, caso você tenha um software de gestão, acesse o histórico dele para atendê-los com mais eficiência. Em linguagem cortês. Mantenha um tom formal, porém acessível. E, claro, evite gírias, palavras muito técnicas também. Já o e-mail, diferentemente do telefone, que é o on-time, trata-se de um meio fragmentado e assíncrono, o que exige de você ainda mais cuidado ao se comunicar. Considere então alguns detalhes. Endereço com domínio próprio. Crie um e-mail específico para o suporte, por exemplo, atendimento suaempresa.com.br, por exemplo. Por isso, ganhará mais credibilidade para a sua marca. Conforme as mensagens forem chegando, organize-as em diferentes categorias, como dúvidas, frete e de pagamento, etc. Ortografia. Você não precisa ser um gênio da língua portuguesa, mas é necessário atenção ao escrever. Por isso, ative o corretor ortográfico para evitar erros. Canais alternativos. Os meios alternativos são considerados mais dinâmicos e possuem muitos adeptos, principalmente as gerações Y e Z, nascidos a partir de 81. Nascidos a partir de 81. Diferenciam-se dos tradicionais por oferecerem mais flexibilidade em relação ao tempo. Afinal, para enviar uma dúvida, não é preciso aguardar o horário comercial, se comparado ao telefone, por exemplo. Entre eles destacam-se o chat, as redes sociais
e o WhatsApp. Nesses casos, há a possibilidade de comunicar mais informalmente. Porém, um tom descontraído não é sinônimo de desleixo, certo? Assim, é primordial ter cuidado com a ortografia. No caso do chat, é imprescindível manter um tom mais imediatista do que o e-mail. Geralmente, os próprios clientes entram em contato por esse canal exatamente porque necessitam de uma resposta rápida. Já para as redes sociais, especialmente o Facebook, é preciso ter atenção redobrada, pois os usuários podem entrar em contato tanto pelo Messenger quanto pelas caixas de comentário das publicações da sua marca. Responda-os logo que puder, e se for o caso que demandará mais de uma troca de mensagem, transfira-o para o privado, via e-mail ou pelo WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp tem se transformado em um meio de comunicação para o atendimento ao cliente, principalmente depois do lançamento da sua versão Business, que é o WhatsApp Business. Essa plataforma permite um contato ainda mais próximo e pessoal. Aproveite para preparar respostas rápidas e organizar suas agendas pelas etiquetas personalizáveis, como as pastas de um e-mail. Esses cuidados com os canais tradicionais e alternativos te farão oferecer um serviço mais eficiente e profissional, pois você saberá equilibrar os objetivos de cada ferramenta e os tons que devem ser utilizados em todas elas. Por conseguinte, o cliente sentirá segurança em seu contato para fechar uma compra e até mesmo indicar sua marca a conhecidos. Como um bom super-herói, você deve salvar seu cliente da melhor maneira possível. O que te compete domínio das plataformas de atendimento alternativo e agilidade, características que já citamos anteriormente, além de um toque humano. Isso significa não se expressar como um robô. Seja empático e atencioso. Os emojis são uma boa maneira de demonstrar um contato mais amigável, mas sem exagero, claro. Saiba se desculpar quando acontecer algum equívoco e demonstre interesse em resolver a situação. Para mais, tenha a sabedoria de acolher feedbacks, sejam eles positivos ou negativos. Pergunte ocasionalmente se o público está satisfeito com o suporte e peça sugestões. Erros eventualmente ocorrerão, é natural, porém saiba aprender com eles. Cordialidade é uma das principais palavras-chave de um atendimento. Dialogando com simpatia e sinceridade, seu cliente se sentirá acolhido e seguro, o que só poderá resultar em bons frutos. Claro, vendas e fidelizações. Fique de olho nas métricas. Depois de pensar nas aplicações de todas as táticas comentadas acima, é fundamental acompanhar o desempenho do atendimento que sua marca tem oferecido. Aferir o que tem sido satisfatório e o que deve ser melhorado refletirá diretamente na imagem da sua empresa. Refletirá diretamente na imagem do atendimento. Por isso, listamos métricas essenciais que você deve se atentar. Primeira, tempo médio de espera. Média de tempo que seus clientes esperam para serem atendidos, em redes sociais e e-mails, por exemplo. Taxa de abandono. Acompanhamento da desistência dos usuários no meio de uma ligação ou de uma conversa. Basta quantificar em um período de tempo, pode ser semanal, pode ser mensal. Tempo médio de atendimento. Quando se cronometra a duração de cada auxílio prestado, quanto menor a média, maior é o seu nível de produtividade. Taxa de conversão. Porcentagem de contatos que se converteram em vendas. Avaliação direta. Solicitação de feedbacks imediato por meio de formulários ou reações, como emojis, por exemplo. Tempo de primeira resposta. Esse indicador aponta quanto tempo a equipe de suporte demorou no primeiro retorno para o cliente. Ficar de olho nesse número é muito importante, já que ninguém gosta de esperar para ter o seu problema resolvido. Número de atendimentos resolvidos no primeiro contato. Como o nome já diz, essa métrica indica a quantidade de atendimentos que foi resolvida no primeiro contato, ou seja, quantas solicitações seus agentes resolveram sem que precisassem jogar o cliente para outro setor. Todos esses resultados contabilizados, será muito mais fácil identificar falhas e fazer ajustes necessários para lidar com a demanda de forma mais produtiva. Você viu quantas estratégias existem para melhorar o atendimento ao cliente? E se eu te contar que não estamos nem perto de explicar todas elas? Você acreditaria? Pois bem, continue conosco que vem muita coisa legal por aí ainda. Com
Como prometido, a próxima dica que vamos te dar: utilize a comunicação SCOT. Segurança, clareza, objetividade e transparência. De uma forma geral, essas são as qualidades que você precisa demonstrar para prestar um atendimento de qualidade. Ainda está confuso? Então confira abaixo as explicações para cada uma dessas palavras. Segurança. Você deve transmitir confiança sempre que conversar com o cliente. Se não souber como tirar alguma dúvida, não invente história. Peça um tempo para encontrar as respostas certas. Clareza e objetividade. Seja claro enquanto conversa com o cliente. Faça com que ele entenda que você está falando e utilize uma linguagem quase didática. Também é importante, por isso, listamos métricas essenciais que você deve atentar. Média de tempo que seus clientes esperam para serem atendidos, em redes sociais e e-mails, por exemplo. Acompanhamento da desistência dos usuários no meio de uma ligação ou de uma conversa. Basta quantificar em um período de tempo, que pode ser semanal, mensal, semestral ou anual. Quando se cronometra a duração de cada auxílio prestado, quanto menor a média, maior o seu nível de produtividade. Porcentagem de contatos que converteram-se em vendas. Solicitação de feedbacks imediato por meio de formulários ou reações, como emojis, por exemplo. Esse indicador aponta quanto tempo a equipe de suporte demorou para dar o primeiro retorno para o cliente. Ficar de olho nesses números é muito importante, já que ninguém gosta de esperar para ter o seu problema resolvido. Como o próprio nome já diz, essa métrica indica a quantidade de atendimentos que foi resolvida no primeiro contato, ou seja, quantas solicitações seu agente resolveram sem que precisasse jogar o cliente para outro lado, para outra conversa, para outro setor. Tendo esses resultados contabilizados, será muito mais fácil identificar falhas e fazer os ajustes necessários para lidar com a demanda de forma mais produtiva. Utilize a comunicação SCOT. Você viu quantas estratégias existem para melhorar o atendimento ao cliente? E se eu te contar que não estamos nem perto de explicar todas elas? Você acreditaria? Pois bem, continue conosco, que vem muita coisa legal por aí ainda. Bom, como prometido, a próxima dica que vamos te dar é: utilize a comunicação SCOT. Segurança, clareza, objetividade e transparência. De uma forma geral, essas são as qualidades que você precisa demonstrar para prestar um atendimento de qualidade. Ainda está confuso? Então confira abaixo as explicações para cada uma dessas palavras. Você deve transmitir confiança sempre que conversar com o cliente, principalmente se estiver resolvendo algum problema. Se não souber como tirar alguma dúvida, não invente histórias. Peça um tempo para encontrar a resposta certa. Seja claro enquanto conversar com o cliente. Faça com que ele entenda o que você está falando e utilize uma linguagem quase didática. Também é importante ser mais objetivo. Também é importante ser o mais objetivo possível. Por isso, responda todas as dúvidas do consumidor sem enrolação. Aqui a mensagem é clara: não prometa coisas que você não é capaz de cumprir. Isso só fará com que o cliente se frustre e pode trazer problemas para a empresa. Lembre-se, a honestidade é sempre a melhor opção. Valorize o feedback. Valorize o feedback dos consumidores. É comum percebermos algumas companhias que ainda não dão a devida relevância à opinião dos consumidores. Se o seu cliente sabe falar e discorre muito bem sobre os É comum percebermos algumas companhias que ainda não dão a devida relevância à opinião dos consumidores.
Se o seu cliente sabe falar e discorrer muito bem sobre os serviços nos quais ele tem uma larga experiência, então a opinião do cliente é útil e válida, pois saiba que esses feedbacks valem ouro. É a partir deles que você tem a visão do que pode ser melhorado. É a partir deles que você tem a visão do que pode ser melhorado e de como atender às expectativas da persona. E por que ouvir o cliente continua sendo o assunto do momento? Há duas razões para isso. Muitas empresas ainda não ouvem os seus clientes, não sabem o que os seus clientes esperam da oferta que colocam no mercado e precisam iniciar esta atividade de ouvir clientes. A experiência de ouvir o cliente conduz a uma constatação de que nem sempre o que o cliente diz pode ser levado em consideração. Acompanhe agora alguns pontos importantes na hora de ouvir o seu cliente. Ninguém gosta de ouvir reclamações, ainda mais quando feitas em um tom agressivo e nada construtivo. Mas quando o cliente reclama, ele está te dando a chance de seguir fazendo negócio com você, apenas se fazendo os necessários ajustes em alguns pontos. Por outro lado, existem alguns clientes que não reclamam e simplesmente cancelam o serviço. Um cliente insatisfeito é uma excelente oportunidade de você aprender como melhorar, identificando exatamente qual o problema dele e como prosseguir para resolver a questão. Não apenas resolvendo um problema em específico, mas sim evitando futuros problemas com outros clientes que possam vir a acontecer pelo mesmo motivo. Por isso é importante procurar as pessoas antes que elas venham com uma inconformidade. Mostre que você quer ajudar a ela. Resolver qualquer situação, criando uma reputação positiva e cuidando. A primeira, muitas empresas ainda não ouvem os seus clientes. Não sabem o que os clientes esperam da oferta que colocam no mercado. E precisariam iniciar essa atividade de ouvir o cliente. A segunda, a experiência de ouvir o cliente conduz a uma constatação de que nem sempre o que o cliente diz pode ser levado em consideração. Ninguém gosta de ouvir reclamações, ainda mais quando feitas em um tom agressivo e nada construtivo. Mas quando o cliente reclama, ele está te dando uma chance de seguir fazendo negócio com você, apenas se fazendo o necessário ajustar alguns pontos. Por outro lado, existem alguns clientes que não reclamam e simplesmente cancelam o serviço. Um cliente satisfeito é uma excelente oportunidade de você aprender como melhorar, identificando exatamente qual o problema dele e como prosseguir para resolver a questão. Não apenas resolvendo um problema em específico, mas sim evitando futuros problemas com outros clientes que passam a vir a acontecer pelo mesmo motivo. Por isso é importante procurar a pessoa antes que ela venha com uma inconformidade. Mostre que você quer ajudar ela a resolver qualquer situação, criando uma reputação positiva e cuidando. Positiva de cuidado e bem-estar com seu cliente. Quando você ouve algo, não necessariamente está escutando o que aquilo quer dizer. O significado de ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta. O ato de escutar é ouvir com atenção o que está sendo dito, entender e assimilar a informação que foi passada. Não basta apenas acompanhar o som da voz ou o raciocínio de quem fala. É preciso, antes de tudo, ter paciência e entender o que está sendo dito. Ao escutar o que o cliente tem a dizer, suas ideias, emoções, valores, você está estimulando também a ele prestar mais atenção na sua empresa e na mensagem que você pretende transmitir. Cada cliente é um ser humano. Cada cliente é um ser humano diferente, com suas peculiaridades
e experiências de vida próprias. Portanto, humanize e personalize ao máximo seu atendimento e serviço, deixando uma lembrança positiva. No momento em que sua marca é lembrada por uma coisa boa, o cliente tende a querer repetir essa experiência. As pessoas gostam de falar sobre aquilo que dominam. Deste modo, volte o assunto sempre para a área do cliente, fazendo com que ele se sinta confortável para debater esses temas com você. Para obter atenção, mostre-se interessado. Uma vez que você já tenha conquistado sua atenção, vá introduzindo outros tópicos na conversa. Nunca confie no óbvio. Muitas vezes o que é óbvio para você pode não ser para o seu cliente. Ele, inclusive, pode te apresentar pontos dos quais você não havia percebido sobre sua empresa. Agora que você conheceu um pouco mais sobre a importância de ouvir os seus clientes, que tal fazer uma pesquisa de satisfação com eles? E chegamos ao final de mais um conteúdo incrível dos cursos da Maratona da Empregabilidade. Esperamos que tenham gostado. Não deixem de curtir e colocar seu feedback lá nos comentários. Muito obrigado por estar conosco e até a próxima aula!